E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai descobrir que o relevo da Terra não foi sempre o mesmo. E a gente vai ver quais são os fatores que vão influenciar para que isso aconteça. Vamos começar a aula? Então vamos começar, gente? Vamos lá. O relevo da Terra, ele não foi sempre o mesmo, né? A gente passou por diversas modificações ao longo dos anos e quando a gente fala de relevo, é legal a gente lembrar que a gente está falando sobre um tempo geológico. Então, quando eu falo para vocês que é pouco tempo ou muito tempo, a gente está lidando aí com centenas, né, milhares e milhões de anos, tá? As transformações que acontecem aí no nosso relevo, elas são tanto transformações de acordo com acontecimentos que ocorrem para dentro da nossa Terra, né? Ou seja, para dentro da crosta terrestre, quanto fora da nossa crosta, né? Que são acontecimentos aí de agentes externos. Então a gente começa falando sobre o que acontece para dentro da crosta terrestre que vai influenciar no relevo do nosso planeta. A gente tem aí basicamente 3 agentes que vão agir no nosso planeta, que é então o vulcanismo, os abalos sísmicos e o tectonismo. Então, conforme está representado ali na imagem, né, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então aí, o movimento de placa tectônica, né, eles existem conforme a quebra que acontece na crosta terrestre por conta dos movimentos que a crosta passa. Então a gente tem a crosta terrestre, que é então uma camada mais sólida e que envolve todo o nosso planeta. Logo abaixo dela, a gente tem a camada chamada de manto, que é uma camada que não é nem sólida e nem líquida, ela tem uma característica de pastosa. E como o nosso planeta está sempre em movimento, o que acontece? Esses movimentos que ocorrem no manto fazem com que a crosta terrestre se parta, né? Se fissure, formando então aí o que a gente chama de placas tectônicas. Tá? E de acordo com as imagens, a gente tem então os encontros das placas, que são os locais onde elas se encontram, né? E a gente tem os locais onde elas se separam, certo? Aí a gente tem então um mapa, né, demonstrando esses locais, desses encontros e dessas separações. E nesses locais, então, a gente tem a ocorrência de diversos vulcões pelo mundo. Então, prestem atenção aqui, ó, por exemplo, né, no continente asiático, no Pacífico, a quantidade de vulcões que a gente tem, né? E são aí locais onde tem ocorrência de terremotos, maremotos, né, tsunamis, tudo isso por conta dessas placas tectônicas. Tá? Aqui então no Brasil a gente quase não tem esses eventos por conta de a gente estar bem central, né, na placa sul-americana. Então isso faz com que a gente não tenha terremotos, a gente não tenha maremotos ou até mesmo vulcões ativos. Né? Então, tudo isso é explicado por conta da nossa localização aí no mapa das placas tectônicas do mundo. Então, imaginem que esse magma, né, esse manto que existe para dentro da crosta terrestre, ele está se movimentando e tudo que nós conhecemos, a sua casa, a minha casa, toda a nossa cidade, né, ela tá sobre esse manto. Então faz uma pressão muito grande, né, toda essa massa em cima do manto, fazendo com que em alguns locais ele acaba extravasando para a superfície, né, onde forma aí os vulcões, né, que nada mais é do que um manto saindo para a superfície a partir de toda essa pressão aí que existe. Então, quando essa lava sai na superfície da Terra, ela se encontra em uma outra situação, né? Com menos temperatura e menos pressão, e ela se solidifica, formando o que a gente chama de rocha magmática ou rocha ígnea. Aqui a gente tem então uma imagem de um vulcão mostrando aí a chaminé, né? Mostrando aí as nuvens, né? De cinzas e gases, né? A cratera e tudo mais. Isso aqui para demonstrar que essa rocha, né, que se solidifica, ela pode tanto ocorrer dentro do vulcão quanto fora, né? Isso tudo são formas de modificar o relevo terrestre, né? Então hoje a gente tem o magma extravasando para a superfície, faz com que a superfície levante, né, através do vulcão e modifique então o relevo, né, modifique essa paisagem. Nesses locais então de encontro de placas tectônicas, o que acontece? Acontecem os abalos sísmicos,
né? Então imaginem, a gente está encontrando placas tectônicas, né, pedaços da crosta terrestre, e nesse momento então ocorre o atrito, né, que é então esse encontro dessas placas tectônicas, gerando os terremotos no continente e os maremotos, ou também conhecidos como tsunamis, no oceano. Então, quando ocorre essa colisão entre essas placas tectônicas, as rochas mais maleáveis, ou seja, as que não têm uma resistência tão grande, elas acabam se dobrando, o que a gente chama de dobramentos. Quando esses dobramentos são muito grandes, podem então formar montanhas. Eu trago aqui para vocês esse videozinho, tá aqui no card para vocês verem ele todo, né, desse canal aí, que eu achei bem interessante porque ele mostra como que seria essa dobra, né? Então aqui é como se fosse a rocha que não é tão resistente, que é mais maleável, ela se dobra e ocorre então aí esse dobramento. Achei bem interessante. Olha só que bacana, né? Então, o que vai acontecer? Como a gente tem aí nessa imagem, né? Então, ocorre essas dobras aí e que vão modificar a paisagem, vão modificar o relevo. Essa outra imagem aqui também, olha que bacana. Então, aqui é como se, imaginar, né? A gente tem essa camada aqui, ó, como se ela toda estivesse reta, né? A gente não sabe, mas a gente prevê que isso ocorreu, e com esse dobramento, né, com esse encontro de placas, esse movimento, ocorreu então aí essa dobra, tá? E quando a rocha então ela é mais resistente, ela não dobra, ela falha, né? Então ela se quebra, ela se parte, gerando aí os falhamentos, tá? Então a gente tem aqui esse videozinho também, né, mostrando aí alguns exemplos de falha, tá? Então a gente tem aí um exemplo de falha, né? Esse vídeo também fica no card aqui, gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, né, ele completo. Olha só que interessante, né, essas falhas que podem acontecer aí com as rochas. Então, a gente tem aqui um exemplo. Quando a gente tem fotos de rochas e tudo mais, percebam que de vez em quando a gente tem ou uma pessoa ou um objeto. Isso tudo é pra gente ter uma noção de escala, tá? Então, por isso que a gente tem aí uma pessoa na foto, não é porque ele queria se mostrar, não. Aqui a gente tem também um outro exemplo bem interessante, né, de falha, certo? Então, olha só, a gente tinha aqui como se tudo isso daqui fosse só uma camada, né, de rocha, e aconteceu então a falha, né, que se deslocou, tá? Isso a gente viu então o que acontece internamente no nosso planeta para que modifique o nosso relevo. Agora a gente vai ver que esse relevo que existia fora do planeta, né, enquanto ele era transformado internamente pelos acontecimentos para dentro da crosta, ele também é modelado pelos agentes externos do nosso relevo. O principal agente externo é a água, que vai então agir de diversas formas. A gente tem aí então a chuva, o mar, né, as geleiras, a gente também tem o vento e outros agentes aí que a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Tá? Esses agentes, então, eles modelam, causando a erosão, que é o que? É o desgaste e a decomposição. A gente já vai ver melhor sobre a erosão. Causa também o transporte e a deposição, né? A sedimentação. Então, imaginem que a gente tem aí o desgaste da rocha, por exemplo, através da água da chuva, né? E esse desgaste, então, ele ocorre, ele vai levando esse sedimento, ou seja, o material que foi desgastado, e ele vai depositar em um outro local. Sabe aquele ditado que fala água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então, cientificamente ele é comprovado, né? A água mole, a pedra dura, tanto bate até que decompõe a rocha, né? Transformando aí em sedimentos. A gente tem aí então o que a gente chama de intemperismo, que são processos mecânicos, químicos e biológicos que vão desintegrar e decompor as rochas. Então a gente tem os intemperismo físico, né, que eles são responsáveis pela fragmentação, ou seja, pela rachadura, pela quebra das rochas, separando então os minerais onde antes estavam organizados.
Então a gente tem, por exemplo, a água, né? A gente tem a variação de umidade, a variação de temperatura. Sabe quando a gente passa num prédio que a gente viu que teve rachaduras? Isso ocorre por conta da variação de temperatura. No verão ser muito quente, no inverno ser muito frio. Isso ocorre, então, a rachadura, né? A arquitetura, a engenharia trabalha bastante com isso nas construções. E a rocha, isso acontece naturalmente, né? As fissuras que ocorrem a partir da variação de temperatura. E isso a gente está falando aí ao longo de milhões de anos, né? Entre eras glaciais e interglaciais. Tá? E ocorre então também o intemperismo químico, que são as transformações dos elementos químicos da rocha, que ocorrem através da diferença de pressão, de temperatura, né, ao longo aí da história da rocha. Então eu trago para vocês aí alguns exemplos, né, de imagens aí do intemperismo físico, por exemplo. Essas fissuras que aconteceram, elas não são ocasionadas pelo homem, por ação humana, mas sim por ação natural, né, aí da natureza. Aqui em temperismo químico, né, prestem atenção no desgaste que essa rocha tem, né, até aparecendo musgos, líquens, né, por conta aí de ação biológica, né, de ação química aí na rocha. Tá? Então, para a gente ver, né, o processo de oxidação que ocorre, né, que é o que a gente chama de ferrugem, que nada mais é do que o oxigênio agindo aí no elemento que essa rocha antes estava, né, protegida por outras camadas de rocha que existiam provavelmente em cima dela e que ela então apareceu aí na superfície, né, ao longo do desgaste do tempo e tendo que se readequar ao novo ambiente. A gente tem então aí o processo de erosão, que vai ser o desgaste, o transporte e a deposição. Então a gente desgastou a rocha, quebrou, partiu, fissurou, intemperizou, né? E transportou a um outro local e depositou. Sabe quando a gente vai numa praia e que a gente vê que o mar ele tá de uma cor, a gente vai numa outra praia e vê que o mar tem outra cor? Então, isso ocorre por conta desse processo de erosão. Então, naquela região, quando a gente tem elementos, né, por exemplo, a gente tem muita quantidade de ferro ou de magnésio no solo daquela região, vai fazer com que a erosão ocorra, né, desses elementos do solo e vá depositar na praia, no fundo do mar, né? Então, por isso que a gente tem a água de uma cor diferente de um local para o outro. Tá? Os principais agentes de erosão, aí a gente tem a chuva como agente, né, de erosão pluvial, o rio como erosão fluvial, do mar, né, erosão marinha, a água congelada, neve, nival, e a gravidade, que é a queda, né, o desmoronamento de elementos, aí a gente tem a erosão gravitacional. Então aqui algumas imagens para vocês verem, né, erosão pluvial, ao longo do tempo a água, né, foi causando então essa erosão, né, levando então os sedimentos que existiam aí para outro local. A gente tem também erosão fluvial, então prestem atenção como esse rio aqui, ele tá erodindo desse lado, ou seja, tá retirando o material desse lado e depositando desse lado. Né? Então isso ocorre, claro que a gente não está falando do dia para a noite, né? Mas isso ocorre aí naturalmente, tá? A gente tem aqui também acontecendo, né? Erosão desse lado aqui. Ao longo do tempo, o que pode acontecer? Esse rio ele pode desviar, né? O seu movimento, erodindo aqui, por exemplo. Né? Então tudo isso depende do fluxo de água que existe na região. O clima também influencia bastante nesse processo de erosão. Aqui a gente tem a erosão marinha, né? Olha que bacana, né? A ação do mar ao longo do tempo foi erodindo, então, esse local. A composição também das rochas vai influenciar bastante. Se é uma rocha mais resistente, né, vai demorar muito mais para que isso ocorra. Se é uma rocha aí sedimentar, principalmente, né, vai ser mais rápido, né, ao ocorrer a erosão. Não vai ter tanta resistência da rocha. Aqui a gente tem erosão nival, é bem difícil de encontrar uma imagem de erosão nival, né? Mas a gente tem aqui, vamos pensar que esse local ele foi então modificado conforme a neve, né, que foi caindo ao longo do tempo, tá? Mas essa imagem aqui eu ainda fico numa dúvida, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de que ocorre, né? Aqui provavelmente ocorreu a erosão nival, né, que foi ao longo do tempo aí da neve caindo na superfície. E aqui a gente tem então a erosão gravitacional, né? Um exemplo aí
também a partir do deslocamento da rocha, e isso independente se ocorre a partir do processo da água ou não, tá? A gravitacional seria, então, através da gravidade mesmo, dessa força de atração para os locais mais baixos da superfície da Terra. Esse então foi o vídeo de hoje. Eu quero avisar para vocês que todo o material de todas as aulas ficam disponíveis no link aqui embaixo na descrição, tá? Um beijão, gente, e até a próxima aula!